Meu nome é Tiago Amorim. Eu nasci em Sebastião Wilson Ferreira de Amorim, em Limoeiro, mas me criei em Olinda. E Olinda para mim foi uma cidade muito luminosa desde o começo, a partir do momento em que eu vivenciei praia, aí vivenciei passado, né, porque a gente vive um século XVI, século XV em Olinda, mas eu vi cabeças muito contemporâneas desde criança. E nessa época eu saí do Mosteiro de São Bento, aí eu tive logo imediatamente contato com o Teatro Popular do Nordeste, Emílio Borba Filho, Abelardo Rodrigues, né? Aí Abelardo da Hora, e todo o pessoal que fazia a grandeza da cultura pernambucana, né? Ao tempo em que conhecia Lula Cardoso Aires, que vivia trancado lá no espaço, né? E a Escola de Belas Artes. Em 60, aí a gente começou a ter uma convivência em Olinda com Anquises Azevedo, que fazia uma pintura pretensiosamente vanguardista, né? Aí convivia com Maria Carmen, convivia com Montes Magno, né? E Montes, então, tinha uma preocupação muito grande com os avanços das artes plásticas, né? Então, ele, já naquela época, ele já ficava procurando os pop art, né? E as coisas que faziam a cibernética, a arte cinética. E eu mesclei isso com a minha noção primitiva de arte, a minha noção acadêmica de arte, né? E a gente teve uma riqueza muito grande, porque nessa mesma época eu comecei a conviver insinuado por Fernando e Abelardo Rodrigues, por Hermílio Borba Filho, né, sobretudo Hermílio, aí ia a Tracunhaém, ia a Caruaru, né, e como monge beneditino, aí eu fui a Caruaru e fui muito bem recebido, porque eu fui de batina, cabeça raspada e tal, né, então eles me passaram todo o conhecimento. E depois um português que trabalhou com o Dr. Ricardo Brenan, aí também ele saiu da fábrica dos Brenan porque ele queria aplicar chamote e o pessoal queria o material já reciclado para fazer a porcelana. E ele era um pouco revoltado, e ele me passou tudo que era faiança, o que era grês, o que era pedra cerâmica, né? E eu me enriqueci muito com essa teoria, essa parte teórica dele, né? E tive uma riqueza muito grande de conhecimento de pessoas, né? Que foi Caetano, Gil, Itali, né? E o pessoal que fazia o Momento 68. Aí junto com o Ragan, né? O Ragan e o pessoal da Edson Musa, da Ródia, né? Que ficou cliente meu e que adoram minha cerâmica. E eu fui tendo mais confiabilidade de fazer essa cerâmica e de repassar esse conhecimento para as pessoas através do projeto Alto da Mina. Aí depois o conhecimento com Janete Costa também, a gente viajava muito com Janete, eu, Guita Zé Barbosa, né? Para fazer coisas ligadas à cultura popular. E a gente começou a enveredar por um caminho que foi utilizar as jarras, os potes e as moringas para criar em cima disso uma antropomorfia, uma zoomorfia, né? E todo um trabalho em cima da terra, fogo, água e ar. Então foi uma coisa muito leque, muito aberto para o conhecimento da gente e para poder a gente também repassar esse conhecimento para os artesãos populares, né? E depois eu acho que em arte, em artesanato, o perfeito é o inacabado. Quem vai comprar um trabalho de arte ou de artesanato vai complementar aquele trabalho com a sua própria força, com a sua própria criatividade, né? Porque são pessoas de sensibilidade. Os pássaros, eu vi que a coisa mais simples que você pode ter como forma é uma gota. E essa gota virou mulher, né? Porque essa gota cresceu, foi cercada de seios e criou-se uma cabeça sobre essa gota e ela virou uma coisa que sugere uma mulher, né? Então a arte, eu acho que é essa coisa de você parecer que está enganando os outros e às vezes está enganando mesmo, né? Que a pessoa pensa que uma coisa vai ser atingida de uma maneira e a forma atinge de outra maneira completamente diferente, né? Mas a escultura popular, a parte minha dessa ligada a essa escultura popular, ela decorre muito do que eu aprendi vendo em Caruaru e em Tracunhaém, dentro da cerâmica tradicional. Os potes, as jarras e as moringas, aí me deram chance, me deram condição de visualizar que a partir daí a coisa poderia ser transformativa. O barro é uma matéria modelável, né? Eu acho que ele tem uma coisa muito forte para o homem, porque na hora que você está modelando, você tem que ter concentração e consciência, né? Então você modela fora enquanto está modelando por dentro, né? O que você está descobrindo como forma está te levando a uma psicoanálise, a uma análise, né? A uma
um trabalho psiquiátrico mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa que acalma, o barro transporta, né, você para outras esferas, ele lhe dá outras dimensões, né? Porque na hora que você pega uma forma e enfia as mãos, você vê que vai surgir uma coisa ali que vai ter um diálogo com você. E essas bases, então, até hoje eu utilizo, né? Eu tenho, por exemplo, comigo, aí pessoas ligadas de muito tempo e que atendem exatamente a linha que eu quero, como eu quero na hora da execução conjunta, né? Então hoje eu trabalho sem aquela vaidade de ter a afirmação de Tiago Amorim, mas de ter um grupo que trabalha fazendo coisas que são objetivas, que são utilitárias às vezes, né? A maior parte das vezes utilitárias, e muitas vezes que são apenas ambientais, né? Mas é uma busca de fazer uma manifestação de arte que comova as pessoas, que toque e sensibilize as pessoas e que melhore a vida das pessoas, né? Porque eu acho que a arte é uma ação, como eu repeti já várias vezes, com expressão e sabedoria.